paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui estamos reunidos mais uma vez para nessa oportunidade de cultuar o Senhor. E eu quero já iniciar junto com você lendo uma porção do Salmo 67, versículos iniciais que dizem assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a sua salvação. Então que a graça do nosso Senhor Deus, a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que esses dias sejam dias que, mesmo em meio a essa dificuldade que passamos, sejam dias de paz aí no seu lar, e que essa graça permeie as suas relações, permeie a sua convivência com os seus, com o trabalho, aqueles que precisam sair para trabalhar, de modo que esses dias não sejam dias pesados para você, mesmo em meio a essa tormenta, tá bom? Que Deus abençoe, né? Reiterando aquele nosso pedido, que você se cuide, que você se guarde, que você não negligencie nenhuma das medidas protetivas aí que têm sido anunciadas pelos meios de comunicação e pelas autoridades, tá bom? Use máscara, álcool gel, lave mão, proteja-se de todas as maneiras possíveis e imagináveis, crendo que a graça do Senhor em breve nos fará voltar a ter a nossa comunhão, né, corpo a corpo ali na nossa igreja, retomando a nossa vida. Então vamos orar ao Senhor e logo em seguida nós vamos partir para o louvor, né, e na sequência a meditação na palavra. Obrigado, Senhor, obrigado por mais essa oportunidade que temos de juntos cultuarmos o Teu nome. E que cada lar, cada pessoa que participa desse momento receba a Tua graça, receba a Tua paz, receba aquilo que o Senhor sabe que cada um necessita. Que haja paz nos lares, que haja harmonia, que haja perseverança e fé para superarmos toda essa dificuldade pela qual temos passado. Também que haja consolação do Teu Espírito Santo sobre aqueles que têm sofrido perdas, sobre aqueles que têm passado pela parte mais dolorosa desse momento, que é perder pessoas próximas. Que o Senhor também guarde nossos irmãos que estão precisando, necessitando sair para trabalhar, que o Senhor cubra-os com a Tua graça, que o Senhor guarde nossos irmãos e amigos e conhecidos da área da saúde, que o Senhor os proteja, todos, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, que o Senhor renove as forças e o vigor para continuarem a batalha. Enquanto a nós, ó Deus, permita-nos oferecer a Ti um culto que Te seja agradável e que a palavra hoje transmitida possa falar ao nosso coração segundo a Tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor? É bom te
adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Bem, minhas irmãs e meus irmãos, voltamos e agora para a nossa meditação na palavra, né? Nessa manhã tivemos a nossa escola dominical, onde eu pude dar uns pitacos ali na classe dos jovens, né? E eles começaram a falar alguma coisa aqui do livro de Tiago. Eu falei, "Ih, é mais ou menos o caminho que nós vamos meditar nessa noite." Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá na carta de Tiago. No capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 19 a 26. E nós vamos ver algumas coisas dentro
desses versículos, tá bom? Então diz assim o texto lá de Tiago 1:19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Que o Senhor abençoe a nossa direção nessa palavra e que o Espírito Santo trabalhe nos corações e aplique segundo aquilo que for do agrado do Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, carta de Tiago, né? Uma das epístolas gerais, ou seja, que são dirigidas a todo o povo cristão da época, né? Tiago escreve a todo o povo disperso, a todo o povo cristão disperso, mais especificamente aos judeus cristãos dispersos, e é uma carta que fala muito de prática cristã, segundo o entendimento de Tiago à luz do Espírito Santo. E ele traça algumas coisas que chamam a nossa atenção para essa prática. Ele fala muito da conduta, né? Da nossa conduta, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós fazemos em contrapartida com aquilo que nós pensamos fazer e pensamos ser a prática, aquilo que é realmente a prática da nossa vida cristã. Ele faz um paralelo entre a fé teórica e a fé prática. Nessa oportunidade eu não vou me aprofundar nesse paralelo, mas eu vou trabalhar com os irmãos a questão da prática cristã, a vida prática cristã. Nesse tempo que estamos vivendo aí, né, nessa pandemia, a nossa rotina foi alterada. Nós tínhamos o hábito de estar na igreja 2 ou 3 vezes a semana para estarmos juntos cultuando, uns mais, outros menos. Uns muito mais, outros muito menos, segundo a disponibilidade e vontade de cada um. Mas nós íamos lá, ali 2 vezes por semana, na igreja, e ali nós éramos orientados, acolhidos, polidos ou ralados pela palavra, segundo o entendimento de cada um. E isso nos fazia ir levando ali a nossa prática, onde nós tínhamos esses momentos assim bem marcados, né? E essa rotina nos foi tirada. Juntamente com ela, muitas outras coisas tiveram que mudar, muitos outros aspectos tiveram que ser ajustados, uma nova rotina teve que ser acolhida por nós. E no meio dessas mudanças, muitas coisas passaram a depender, não que não dependesse antes, mas agora exclusivamente dessa minha nova vontade, dessa minha rotina, nova rotina estabelecida, principalmente a minha prática cristã, a minha conduta com relação às coisas aprendidas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esse texto, ele nos ajuda, essa porção lida nos ajuda a olhar um pouco para isso e falar um pouco mais sobre essa questão da prática cristã. Quando a gente fala em prática cristã, a gente pensa
em oração, leitura da palavra, jejum, excelente, também está dentro, faz parte, pilares fundamentais. Mas eu quero focar num outro aspecto mais específico e seguindo algumas porções do texto lido, né? O texto que lemos, lá no versículo 19, no inicial, ele começa falando, ele traça a questão do falar e a questão do ouvir. E eu começo falando exatamente nessa questão do ouvir. O nosso ouvir. Muitas vezes, quando conversamos com pessoas, principalmente pessoas que temos intimidade, geralmente dentro do convívio familiar, nós ouvimos a pessoa e ouvimos com uma direção, muitas vezes com a vontade de falar do que propriamente ouvir. A pessoa está falando e muitas vezes está mais preocupado em interromper e lançar sobre ela o que a gente acha, os nossos conceitos, as nossas sentenças, do que propriamente parar e ver o que a pessoa quer dizer, onde é que ela quer chegar, qual a proposta dela, o que ela está entendendo daquela situação. Em vez de deixar a pessoa falar e acolher o que está sendo dito, a gente ouve querendo interromper e jogar o que a gente acha. Eu quero começar dizendo que o bom ouvir é uma prática cristã. Tamanha é a importância que o texto fala, olha, que nós temos que estar aptos a ouvir. Aptos a ouvir, temos que saber ouvir, precisamos exercitar essa faculdade também como uma prática cristã. Ouvir as pessoas, ouvir com isenção, ouvir com a capacidade de acolher e avaliar o que está sendo dito com calma. E por que isso? Ouvir e avaliar. Porque aquilo que eu vou ouvir, ou que eu ouço da pessoa que está falando comigo, muitas vezes ela será contrária àquelas coisas que eu creio, aquelas coisas que eu vivo. E se eu não tiver a devida isenção no ouvir, essas coisas vão começar a produzir uma reação em mim que pode me levar ao que diz o texto, a ira. Eu posso permitir que isso que eu estou ouvindo entre no meu coração, entre na minha mente e provoque uma reação emocional de ira. Eu posso ficar irado com aquilo que estou ouvindo. Como na realidade não precisa ser assim. Ainda que eu discorde, ainda que seja contrário ao que eu penso, eu preciso ouvir a pessoa. E depois, na oportunidade que tiver, eu colocar o que a minha discordância ou não, se for possível, às vezes não é nem possível, mas o fundamental é que eu preciso ter a capacidade de ouvir, porque só em ter a capacidade de ouvir, eu já desmonto muitas bombas. Muitas vezes as pessoas chegam perto de nós iradas e só na nossa disponibilidade de sentar e dar atenção e ouvir, ela muitas vezes botar para fora, deixa eu falar, usar a expressão vomitar tudo aquilo que está quase explodindo, a gente já desarmou aquela coisa que podia explodir a qualquer hora. A gente já produziu uma bênção tremenda na vida daquela pessoa. Então nós precisamos estar capacitados, preparados para ouvir. E uma segunda etapa, ouvir com a devida isenção. Não permitir que isso que nós estamos ouvindo seja determinante da maneira que vamos reagir. Ou seja, que a gente venha reagir segundo o que ela está falando. Mas que a gente tenha a isenção de ponderar lá dentro. Avaliando, isso é certo, segundo o meu parecer, isso é errado, isso convém, isso não convém. E depois, segundo o tempo, segundo a oportunidade, eu também colocar a minha maneira de pensar, colocar aquilo que eu tenho aprendido à luz da prática cristã, e com certeza, se eu assim fizer, o resultado será positivo. Mas se eu deixar que aquilo que a pessoa fala entre, na minha mente, no meu coração, produza emoções negativas, podendo chegar à ira, significa que eu dei àquela pessoa, eu dei à sua frase, dei ao seu discurso o poder de comandar a minha maneira de viver, o meu sentimento, a minha maneira de reagir. Então, olha, o texto fala para eu ouvir, mas cuidado com a ira, cuidado com a sua reação, cuidado com a sua emoção, cuidado como é que você vai reagir diante daquilo que você está ouvindo. O que você ouve não precisa ser determinante na sua maneira de agir. O que você ouve não precisa comandar a sua reação. A sua reação tem que ser de acordo com a prática cristã que você tem aprendido, que eu tenho aprendido, que nós temos aprendido. É isso que a gente tem que botar para fora diante daquilo que a gente ouve, não segundo o que a outra pessoa diz. Ouvir com isenção, ouvir com paciência, ouvir com capacidade de assimilar, avaliar
e segundo a oportunidade, segundo a prática, segundo o que a gente tem aprendido na palavra, aí sim responder. Né? Lá em Provérbios 13, versículo 3, diz que, olha, a maneira como as coisas que eu falo, a maneira que eu boto, pode preservar minha vida. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que ouvimos e a maneira como reagimos. Ouvir? Sim, vamos ouvir, com toda a isenção. Mas não vamos deixar que aquilo que estamos ouvindo produza uma reação intempestiva, uma reação descontrolada. Se nós conseguirmos fazer isso, muitas coisas serão evitadas. Muitos danos não chegarão até nós e aos nossos. Então, como prática cristã, o bem ouvir é fundamental. E a outra coisa que ele fala, que eu também quero falar rapidamente, é a questão do falar. Pronto para ouvir, tardio para falar. Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos tempos é falar só o necessário. A vida militar me ensinou isso. Fale só o necessário. Aquilo que não é necessário falar, ainda que seja verdade, não é necessário, não convém, então não fale. Ouviu? Fulano precisa, comentava isso hoje com os jovens na classe. Fulano precisa saber a verdade, precisa contar, sacudir ele com a verdade. Calma, não é assim não. A verdade tem que ser proferida em amor. Pastor, então eu tenho que mentir? Não, absolutamente não. Eu tenho que falar a verdade em amor. E se naquela hora o amor me disser que segura, não é hora, não é tempo, então eu retenho, eu engulo a minha verdade para sair na hora em que ela vai estar juntinho com o amor e vai produzir efeitos muito benéficos. Então eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu vou falar depois daquilo que eu ouvi, para que eu não profira verdades que saem como facas, ferindo, destruindo quem vai ouvir o que eu digo. As minhas palavras precisam ser temperadas, equilibradas. Pronto para ouvir, tardio para falar. Falar com muito cuidado, com muita astúcia, com a simplicidade da pomba e com a astúcia da serpente, atingindo o objetivo que tem que ser abençoador. Essa é uma boa prática cristã. Um outro aspecto que o texto também fala, lá mais adiante, vai falar do deixando toda a impureza e acúmulo de maldade. Algumas versões falam de vestígio de maldade, outras apontam para a questão da imoralidade. Então, na verdade, o que ele quer dizer é que o nosso comportamento, a nossa prática, não pode estar marcada por qualquer tipo de imoralidade, tem que ser livre da imoralidade. E quando nós falamos em imoralidade, a gente pensa logo no aspecto sexual da coisa. Eu posso dizer, me permita dizer, se toda imoralidade fosse no aspecto sexual, a gente estaria bem. Estaria bem, mas não, infelizmente não. Transborda para muitas outras coisas. Seria um mal bem concentrado, né? Não, mas a imoralidade, ela se espalha por todas as áreas, de vários aspectos. Querem ver um exemplo? Nós estamos vivendo aí pandemia, né? Pandemia! E a gente orando, e a gente, Deus protege, pessoas morrendo, muita gente morrendo, tem notícias de pessoas próximas, acometidas de enfermidade, graças a Deus, as próximas, a maioria delas tem se recuperado bem, glória a Deus por isso, agradecemos ao Senhor, mas muitas perdemos muitas, pessoas queridas, pastores, líderes, irmãos, mas em meio, o que a gente vê em meio a esse tempo? Aí vem as notícias. Hospitais que deveriam socorrer sendo superfaturados. Equipamentos que deveriam ser comprados por um preço X sendo comprados por 2 ou 3X. Imoralidade. Imoralidade. Foge do padrão moral. E quando a gente fala de moral, a gente está falando dessa conduta que é regida pela educação, pelos valores de tradição, pela cultura do nosso povo, ou seja, coisas que nos dão um norte bom, uma coisa boa, uma conduta boa. Mas aí a gente vê a falta de moral também nessas condutas. Então, a imoralidade, ela extravasa o aspecto sexual como nós, cristãos, costumamos enfatizar tanto. Ela vai além disso. Ela vai muito além disso. Não estou aqui enaltecendo a imoralidade sexual, não, pelo amor de Deus. Também é imoralidade. Mas estou dizendo que a nossa conduta cristã precisa estar atenta
para outros aspectos da imoralidade. E esse é um deles. E aí eu me atenho a dizer que toda prática, toda vantagem ilícita fere a moralidade cristã. Qualquer oferecimento de qualquer vantagem ilícita fere a prática cristã. Pastor, você está precisando fazer obra na igreja, tem um materialzinho ali bom que eu consegui, como é que é esse material? Tem nota fiscal? Não pode ter nota fiscal, não, meu irmão, não quero não, porque aí tem um ilícito, não quero, não convém, não é isso. Então toda vantagem ilícita fere a prática cristã. E eu me permito ainda aprofundar um pouco mais, até aquelas vantagens lícitas precisam ser olhadas com muito cuidado à luz da palavra de Deus. Porque a moralidade humana ela é variável, mas a prática cristã, a moralidade cristã, se é que eu posso dizer isso, ela é inflexível nesse aspecto, ela não se mancha. Quando eu falo moralidade cristã, eu falo dos ensinos do Senhor Jesus, ela é inflexível. Então eu preciso avaliar até aquilo que me é lícito, aquela vantagem que me é lícita, aquele espaço que me é dado licitamente, se não fere aquilo que o Senhor Jesus requer de mim, aquilo que o Senhor Jesus me mostra. Então, aqui esse texto fala que toda a impureza, tudo isso que pode manchar a minha conduta, eu preciso deixar em vários aspectos, todos os aspectos da minha vida, nos meus relacionamentos, nos meus negócios, nas minhas palavras, nas minhas intenções. Eu preciso ter uma prática cristã, ou seja, o meu dia a dia, a minha vida do dia a dia, a minha vida cristã do dia a dia, precisa estar livre disso. E olhe bem, quando eu falo da ausência, eu não estou falando de que nós não podemos, nós devemos ter uma conduta congelada, né? Aquela condutinha, não, a gente tem que viver tudo aquilo que nos é permitido de viver de bom, à luz da palavra. Temos liberdade, somos livres. Tudo que nos é bom viver, vamos viver intensamente, é dom de Deus. Fazer as nossas escolhas, visando sempre o que é bom para nós e também para o próximo. Se for bom para mim, mas arrebentar o próximo, opa, aí já começa a complicar, tem que rever esse contexto. Mas a moralidade cristã, a prática cristã me leva a olhar para as opções da minha vida com esse cuidado. Isso aqui, ok, é lícito. Aí volta a palavra, né? Mas isso aqui convém? Isso aqui realmente atinge? Todo mundo, todas as pessoas fazem assim, todo mundo... Mas para eu que tenho por base uma vida cristã, isso aqui convém? E não pode ser, porque essa regra é a regra que a igreja diz que não pode. Não, esquece isso. É aquilo que o Senhor Jesus me ensina, fala comigo, mostra para mim na sua palavra, que eu não devo. Não é porque a igreja impõe que não pode, o meu aprendizado à luz do ensino de Cristo me convence que eu não devo. E aí eu me submeto a ele, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade. Indo mais à frente, estou tentando ser rápido para vencer o prazo de 30 minutos, que eu mesmo me dei. Vou falar de outro aspecto interessante. Eu quero que esse seja o último tópico. Ele fala de sejam praticantes e não somente ouvintes. Esse tempo de Covid também tem vários aspectos, Os aspectos ruins e tem um aspecto muito positivo. Nunca no nosso tempo, eu vi tanta gente orando. Você abre a rede social, é convite de oração, vamos levantar um clamor a X, dia Y, oração mundial, relógio de oração, uma mobilização para oração, glória a Deus, que coisa boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, a Covid nos impeliu a orar mais. Excelente, estamos mais atentos a essa necessidade. Mas existem outras facetas da vida cristã que nós precisamos dar mais uma olhadinha nelas, porque talvez elas estejam ainda precisando ter aquela polida, voltar a figurar no lugar de destaque. Dentre essas facetas, eu destaquei o que o texto diz, esse olhar no espelho. O texto fala de olhar no espelho. E esse olhar no espelho, para mim, nada mais é do que o exame interno. O olhar no espelho é o exame interno.
Ah, pastor, mas quando eu olho no espelho, eu não vejo o meu interior. Não, mas eu uso esse espelho como a palavra de Deus. Esse olhar no espelho para mim é a palavra de Deus, olhar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem essa capacidade. Porque lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, lá no versículo 12, fala que traz esse paralelo da palavra de Deus como uma espada que penetra. E diz que ela vai até o mais profundo do ser humano. Ele fala, ela vai lá no fundo. E ela investiga e ela revela tudo que está lá. Então, esse espelho sim, podemos pensar nisso, usar essa figura, é a palavra de Deus. Então, quando eu vou e me coloco diante da palavra de Deus, eu estou me colocando para ser examinado, para ser revelado. A palavra que eu leio, ela entra e revela exatamente o que eu sou, porque eu vou ver a cada leitura feita onde é que eu estou dentro disso que está sendo dito. Quando eu pego os escritos de Paulo, quando eu pego os evangelhos do Senhor Jesus, os seus conselhos, as suas palavras, eu sei exatamente quem eu sou, onde eu estou, em cada parte do que está sendo dito. Talvez as pessoas ao meu redor não saibam, mas eu sei o que está pegando. Caramba, isso aqui para mim tá ruim pra caramba, ainda não dá para eu segurar isso aqui não, eu vou ficar aqui só nessa partezinha inicial, Jesus é meu Senhor. Tá bom, vamos caminhar. Mas eu sei exatamente onde eu estou, então ela é um espelho para mim, ela revela quem eu sou. E isso é maravilhoso. Mas olha só o que o texto diz, que essa questão, toda pessoa que chega diante da palavra e é examinada por ela tem que tomar uma decisão. E qual é a decisão? Olhar para aquilo que ela está vendo e decidir, opa, vou cuidar disso, vou me debruçar em melhorar isso, vou curar essa enfermidade que eu estou vendo, ou falar assim, não quero não, vou continuar vivendo a minha vida, tá bom do jeito que tá, se desse jeito eu estou conseguindo viver, tá bom demais, vamos embora, e toca o barco. A realidade é colocada diante de nós, e a gente tem esse poder. O texto fala de pessoas que, depois que saem de diante do espelho, esquecem da sua aparência, esquecem aquilo que viram e voltam para a sua vida cotidiana. Né? Mas há uma coisa que eu preciso destacar. Nós, como cristãos, nós que assumimos a responsabilidade ou o privilégio já de sermos cristãos, decidimos um dia, falar assim, eu quero mudar. E essa decisão de mudar significa que, quando eu olho no espelho, eu vou seguir buscando consertar aquilo que eu vejo. Eu vou seguir buscando restaurar, com a ajuda do Espírito Santo, aquilo que eu vejo que está errado, que está enfermo dentro de mim. Então, não há a possibilidade do cristão que realmente assume a sua posição, falar assim, eu estou vendo que está ruim, mas não quero mudar não. Não tem jeito. Porque o caminhar com o Senhor é uma crescente. Não há recuo, não há estagnação, é o caminhar. Então, cada vez que eu vou para a palavra como cristão assumido, confesso de que eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero chegar à estatura que Deus preparou para mim aqui nessa terra, né? Quero caminhar até a minha parte de avanço. É claro que Ele que vai completar a obra, mas eu quero fazer a minha parte, quero caminhar, quero aprender, quero ser polido por Ele, ou ralado por Ele, como queira. Significa que eu vou ver essas mazelas e eu vou buscar o conselho, buscar a ajuda dele, buscar as disciplinas nele, ou o entendimento, o conhecimento dele, a ajuda necessária para que essas coisas sejam sanadas. Mas, irmãos, infelizmente, isso não acontece. Em muitos casos, ou na maioria, não sei mensurar a medida, né? Isso aí vai de cada um avalia. Isso não acontece. Muitas vezes nós chegamos diante do espelho, que é a palavra, e vemos a coisa que precisamos tratar. Temos o remédio, palavra e espírito, mas saímos do espelho e fazemos o que está escrito aqui. Esquecemos, falamos assim, não vou mexer com isso não. Deus conhece o meu... frase, Deus conhece o meu coração. E deixamos a coisa continuar do jeito que está. Nós temos que ser praticantes. Quando eu faço isso, eu estou dizendo assim, eu não quero praticar a palavra de Deus. Eu não quero viver uma prática cristã. Eu quero somente a teoria. Eu quero a superficialidade do título de cristão. Mas o polir, o consertar, o curar,
que essa prática cristã tem que ter na minha vida, eu não quero. E a gente sabe que muitas vezes o processo de cura é doloroso, né? A restauração é dolorosa. E aí a gente foge, e aí a gente deixa de lado. Porque a misericórdia do Senhor está sobre nós e nos permite continuar vivendo. E a gente acredita que isso é o suficiente, mas não é o suficiente. O Senhor requer de nós uma prática. O Senhor requer de nós uma vida ativa, atividade na busca de melhorar. Na busca de sermos melhores a cada dia. Na busca de vencermos essas mazelas. E são tantas que o Senhor fala que completará a obra no dia final. Só Ele pode completar, fechar o pote. Mas a gente tem a responsabilidade de estar buscando na prática cristã a melhora da nossa vida. E eu estou falando, não estou falando de vida material, não. Também está no bojo. Mas estou falando da vida interna. Daquilo que eu vejo à luz da palavra. Eu preciso melhorar. Né? Eu preciso fazer esse exame constante. No cotidiano a gente fazia esse exame no dia de ceia, né? Quando eu ia lá, 1 Coríntios capítulo 11, versículos ali perto do 28, examine-se, pois, aí é a hora da gente examinar para ver se pode fazer. Não, isso é contínuo. Isso é contínuo. O exame tem que ser contínuo. O exame tem que ser diário, à luz da palavra de Deus. E é todo dia, vendo as coisas que precisam mudar. Trabalhar em cima dessas coisas para que eu tenha uma crescente na minha vida cristã. Para que hoje eu seja um pouco melhor do que ontem e um pouco pior do que amanhã. Eu tenho uma crescente, eu reconheço em mim a melhoria mediante o agir do Espírito. Então o texto nos mostra exatamente isso que precisamos fazer. Essa prática, olhar no espelho, mas decidir mudar. Olhar no espelho, ser revelado pela palavra, mas decidir que a palavra vai produzir os seus efeitos em mim mediante a ajuda do Espírito Santo. Um texto que mostra exatamente isso, essa necessidade dessa mudança está lá em Efésios 4, eu vou ler, eu não ia ler não, mas deixa, me permita ler, já estou finalizando. Efésios 4 mostra para a gente exatamente o que nós éramos e como devemos caminhar, da onde a gente está querendo sair, vamos dizer assim, né? Da onde a gente está querendo sair, diz assim o texto. Olha, então lendo o texto de Efésios 4, a partir do versículo 17, que diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela natureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então é exatamente isso que está proposto aqui no livro de Efésios, que lemos, essa porção que lemos, que esse olhar no espelho, que esse exame vai nos permitir fazer. Então, meu querido, então, minha querida, diante desse quadro, eu quero perguntar a você, dentro dessa prática cristã, do ir à palavra, do ir ao espelho e ver exatamente como você está, qual tem sido a sua decisão? Qual tem sido a nossa decisão? Temos decidido, de fato, deixar o Espírito Santo e trabalhar junto com o Espírito Santo na melhoria de nossas vidas, para que a gente atinja o que está aqui no livro de Efésios, busquemos esse novo propósito, ou saímos de lá e falamos assim, não, do jeito que está, tá bom. Deixa eu continuar na velha maneira, deixa eu continuar com a velha vida, deixa eu continuar nos velhos princípios. O Senhor tem um alvo para nós. É que cheguemos à maturidade, como o próprio livro de Efésios, nesse capítulo diz, que nós cheguemos à maturidade, que nós sejamos maduros, que nós avancemos para um estágio melhor de vida em todos os aspectos. Então, nessa noite eu deixo para você essa pergunta: como é que está você? O que você tem feito com aquilo que você tem visto no espelho?
chamado Palavra de Deus. Como é que você tem reagido? O desejo de Deus, com certeza, é que você reaja buscando a melhora. E para isso, Ele nos deixou a palavra, a espada que penetra, e nos deu o Espírito, aquele que trabalha em nós. Que nessa noite você decida, se é que não tem feito, ser trabalhado pelo Espírito Santo. Avançar para uma prática genuína, uma prática transformadora, uma prática que faça a tua vida evoluir rumo àquilo que o Senhor Jesus prometeu para você, prometeu para mim, prometeu para todos nós. E que o Senhor nos ajude a continuarmos firmes nessa direção. Amém? Que o Senhor te abençoe, que essa palavra encontre lugar no seu coração mediante o agir do Espírito. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. E ajuda-nos então, Senhor. Ajuda-nos então a continuar indo ao espelho porque precisamos. Mas que ao sair dele, tendo recebido toda a revelação da tua palavra mediante a nossa situação, a decisão seja que o Senhor opere em nós. A decisão seja, eu vou trabalhar junto com o Espírito para cumprir aquilo que o Senhor tem prometido a mim. Guarda os nossos corações. Torna-nos sãos na prática, na vida, na tua palavra. E que assim possamos avançar a cada dia, segundo a tua vontade, segundo a medida de cada um, segundo a medida da fé em nosso coração. Muito obrigado, Deus. Guarda os lares, guarda meus irmãos, guarda o nosso caminhar e prepara logo o dia em que possamos estar juntos ali na igreja, cultuando o teu santo nome. Faz passar esses tempos difíceis. Clamamos também pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Vemos de novo na quinta-feira no nosso culto e também de novo na nossa escola dominical, às 10 da manhã. Tá bom? Que Deus abençoe e seja contigo. Uma boa semana. Te louvarei.